Estamos falando sobre a luz da liberdade. Melhor do que a luz é viver na luz da liberdade. E eu tenho explicado isso para os irmãos, que não é só a verdade. A verdade pede de mim e de você um posicionamento. E enquanto eu não tiver um posicionamento próprio para com essa verdade, a minha vida não anda, as coisas não funcionam, eu não vivo na liberdade da qual Deus já instalou. Porque Jesus veio proclamar libertação aos cativos. Abra lá em Lucas 4, é o nosso texto base. No verso 18 está escrito lá: o Espírito do Senhor está sobre mim, disse Jesus, porque Ele me ungiu para pregar, proclamar boas novas de liberdade aos cativos, aos miseráveis, aos pobres, aos destituídos de qualquer coisa. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, para libertar os oprimidos, para proclamar o ano da restauração. E Ele já fez isso, gente. Com base na verdade, nós somos livres. Então nós precisamos agora, é isso que eu venho falando com vocês, aprender a andar em liberdade. Colossenses capítulo 1 diz lá: Ele nos libertou do domínio, verso 13. Ele nos libertou, Colossenses 1, 13. Do domínio, da autoridade do império das trevas. Eu não tenho mais nada, nem você. Se nós fomos transportados, como diz aí, para o reino dele, é porque nós fomos redimidos, fomos resgatados. Um sangue pagou o preço pela minha vida e a sua. Eu tenho a natureza do meu Pai. Gálatas, no capítulo 4, verso 7, diz lá que nós não somos escravos, nós somos filhos. E se somos filhos, nós somos filhos de uma herança. E eu quero te falar que toda a herança desse livro proclama libertação para a nossa vida. Eu falei isso para vocês, que toda promessa, tudo que Deus tem a fazer na minha vida, liberta a mim e a você de um mundo encarcerado. Bom, nós estamos nessa série há algum tempo. Se você não pegou tudo isso, assista lá no Exerça a Sua Fé, ou encomende aí. E vamos dar continuidade, porque eu tinha terminado com uma frase, eu quero continuar daqui, que a fé, ela enxerga com clareza a obra libertadora da cruz do Calvário. Eu tinha dito para você que esse livro tem a capacidade, essa verdade, tem a capacidade de criar essa imagem dentro de mim de liberdade. Eu não posso simplesmente ler. Eu leio, Jesus disse: eu proclamei libertação aos cativos, está escrito lá, nós fomos libertos. Mas eu vou te falar, nós temos que ir um pouquinho mais, porque isso tem que estar registrado em forma de uma imagem, eu tenho que ver isso. E eu não vou ver, não vou enxergar a liberdade pelo lado de fora. Porque esse mundo tem a imagem da escravidão. Então eu havia comentado com vocês a necessidade de nós gastarmos tempo com a verdade. Lembra que eu havia falado sobre uma esponja numa água? Se eu gasto tempo deixando aquela esponja absorver, ela fica completamente imersa naquela água. Mas é tudo por um tempo, eu posso passar rapidinho assim, e ela pegar só um pouquinho na beiradinha da água. Por quê? Porque o tempo foi insuficiente para que a esponja se enchesse disso aí. De maneira simples, se eu não gasto tempo com a verdade, se eu não medito, se eu não ouço, se eu não falo, se eu não declaro, eu não estou registrando essa imagem. Eu preciso de uma imagem bem viva de liberdade para enfrentar a escravidão que está do lado de fora. Está dando para pegar, né, gente? Em Gálatas, capítulo 5, no verso 1, eu quero ler nessa outra versão, que diz assim: Cristo nos libertou para vivermos uma vida livre. De que adianta nós sermos libertos se nós não estamos vivendo em liberdade? Alguém está pegando? E aí diz assim: então tome a sua posição de fé, de crença. Nunca permita novamente qualquer pessoa ou situação colocar arreios de escravidão em você. E nós só agimos com base nessa verdade. É o meu posicionamento com base nessa verdade que não vai permitir eu ser escravo de novo. Alguém pode dar um amém nessa manhã? Eu estou ouvindo, pastor, eu estou ouvindo. Preste bem atenção que eu tinha falado uma coisa importante: a vitória da cruz, que gera liberdade, não tem nada a ver com o que eu sinto ou penso a respeito.
Os nossos pensamentos naturais, as conclusões lógicas ao nosso redor e aquilo que a gente sente não tem nada a ver com a verdade. É uma escolha, eu tenho falado isso para vocês, escolher acreditar em Deus. Eu escolho, esse livro é a verdade, o que Deus diz é a verdade, então eu escolho a verdade na minha vida. É um posicionamento. Eu não posso deixar que a minha mente natural interfira nisso. Pela mente natural, esse livro é loucura. Está escrito, Paulo falou, a loucura da pregação para aqueles que se perdem. Mas para nós que somos salvos, disse ele, é poder de Deus, aleluia. Então tome cuidado, porque o inferno muitas vezes diz assim para você, como é que você pode ser livre? Como é que você pode ter esse direito dessa herança e Deus vai fazer isso na tua vida? Se você fez de errado essa semana isso ou aquilo outro. Ele fica apontando e acusando as nossas falhas. Ninguém aqui é perfeito. Mas uma vez que eu entrego a minha falha, o meu erro, eu me arrependo, Deus me perdoa e está tudo certo. Diga aleluia. Ou então ele prende no passado. Os erros do passado, as situações, ou como vivia, não, você não merece. Olha as frases do inferno, sentimentos de culpa, tantas coisas erradas no meio da igreja, porque está aceitando um pensamento de fora para convencer a mim e você que nós não somos livres. Diga, eu sou livre. Quantos aqui são novas criaturas? Levanta a mão aí. Então você é livre. Se o Espírito Santo está em você, é porque você é livre, nós fomos libertos. E com base nessa posição, é que nós vamos agora nos posicionar diante das situações que nós enfrentamos, e nós veremos liberdade nelas. Então veja, o que ele faz é isso. Ele tenta, todo dia, 24 horas, me convencer, a mim e a você, de que nós não somos livres. Como é que ele faz isso? Pelo aquilo que a gente enfrenta. Como é que eu posso ser livre enfrentando essa situação, tendo isso, acontecendo isso comigo? Não tem nada a ver, gente. Esse é um mundo decaído, é um mundo do fracasso. É um mundo complicado, é um mundo das trevas. Mas nós nos posicionamos com a verdade. É justamente empurrar as trevas. Para fazer a diferença, abrir um caminho nisso aí. Então, se eu olho para fora e sou convencido com o que vejo, ou com o que eu sinto, eu não posso andar na liberdade de Deus? Bom, na cruz do Calvário, Jesus levou sobre si as nossas enfermidades e dores. Diga aleluia. Levou ou não levou? Levou, essa é uma verdade? Muito bem, aí meu corpo começa a sentir tudo, eu recebo um diagnóstico. O que é que vale? O que está valendo? É a verdade ou o que eu sinto? Ou com o meu corpo, ou o que o diagnóstico diz? Eu estou mexendo com você porque a gente não pode encarar as coisas como naturalmente são. Nós temos que enxergar a vida como Deus vê. Como é que Deus enxerga a mim e a você? Redimidos. Redimidos. Diga aleluia. Diga, eu sou livre. Diga, eu fui liberto. Diga, eu tenho saúde. Glória a Deus. Pastor, mas é um trabalho de crença, não é um trabalho de cabeça, não é de sentimento. Não vamos avançar se esse livro não aplica, se ele não impregnar. Lembra que eu falei aqui sobre o filme? Antigamente, né? Vamos dizer assim, né? O pessoal pegava a máquina e tal e mandava revelar. Revelar é um processo de química. E bota o filme numa química que tem que dar um tempo para que aquela imagem ela seja impregnada naquele papel. O nosso coração também é assim. Eu preciso gastar um tempo com a verdade. Então, se você está enfrentando lutas, pega a verdade, gaste um tempo com ela, gaste um tempo em comunhão com Deus, você fortalece a verdade no teu coração para você enfrentar a luta. Se eu não sou fortalecido, como é que eu venço? É uma questão de força, gente. A força daquilo que eu vejo, daquilo que eu sinto é muito grande. E ela pode vencer se eu não tiver estabelecido com a imagem de Deus no meu coração a respeito do que Ele me fala. Eu ainda sou balançado sobre alguns fundamentos de Deus. Se eu sou balançado é porque eu não tenho essa imagem viva. Nós somos a justiça de Deus, filhos do Deus Altíssimo.
Por exemplo, eu comentei, eu quero continuar daqui porque isso é legal. Às vezes nós temos um vocabulário tão natural, como as pessoas falam, e a gente não identifica que isso é um dreno para tirar a nossa força. Eu ouço verdades, mas eu declaro outras coisas. Porque eu convivo no trabalho, eu convivo com tudo isso, todo mundo acha que é assim, eu também acho, a vida está difícil. Para de falar isso. Pastor, mas eu estou enfrentando luta. Eu também. Mas a vida é maravilhosa. Deus está comigo. E não tem uma dificuldade que com Ele não resolva. Em Deus faremos proeza. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou esperar sentir. Eu não espero sentir, não está escrito isso. Eu me aproprio e tomo posse daquilo que Deus é na minha vida. Se Ele disse que Ele é minha fortaleza, Ele é. Eu faço forte, alcançado e renovo as forças daquele que não tem nenhum vigor. Digo fraco, eu sou? Forte. É engraçado, né? Digo fraco, eu sou forte. São declarações com base na verdade. Ah, pastor, mas esse evangelho aí, esses são os malucos da fé. É os malucos da fé que vê a situação sendo resolvida. Os malucos da fé que andam curados, vê a família restaurada, que não falta nada no bolso, que avança. É os malucos da fé que no meio da luta está lá feliz, alegre. Aleluia, glória, aleluia. Deus está comigo. Ah, mas é muito metido, esse pessoal é muito metido. Metido nada, ele é meu pai. Eu não vou declarar que ele é meu pai? Eu não vou dizer para as situações que eu enfrento, olha, Deus está comigo? Ah, que ousadia é essa? Que ousadia é essa, rapaz? Sou filho dele. Mexer comigo é mexer com meu pai. Vai mexer com meu irmão mais velho, Jesus, hein? Qualquer coisa fora desse livro, em posicionamento como esse mundo, chama-se religião. Aí eu venho para a igreja, ouvo mensagem, minha vida não muda. Nada acontece, porque eu declaro tudo errado, não entendo nada sobre crença. Eu espero sentir alguma coisa para dar uma declaração. Deixa eu ver se eu estou alegrinho. Ai. Está esperando o quê? Se posiciona com a crença. Então, frases tipo, parece que nada dá certo na minha vida. Chega, a partir de hoje não faz parte mais do teu vocabulário. Ah, pastor, eu sou para-raio de problema. Parou, não é mais. Amém, olha aí, aleluia. Escuta, gente, eu falo isso com amor, você tem que compreender isso. Não dá declaração pessoal daquilo que você tem. Se tem um diagnóstico, uma doença, eu sou hipertenso. Eu tenho isso. Você tem a liberdade de Deus. Lembra que Jesus entrou na sinagoga e disse para a mulher, mulher, está livre. Tu estás livre da tua enfermidade. Por que motivo? Não devia livrar desse cativeiro. Essa filha de Abraão, essa aliançada, é meu filho. Jesus, para outra mulher que nós comentamos aqui, disse assim para ela, não é bom dar o pão dos filhos para os cachorrinhos. Pão do filho? Saúde é pão teu, do aliançado. Diga aleluia. Mas você tem que ter essa convicção, você tem que ter essa imagem. Se eu não tenho a imagem de que eu tenho saúde, eu não venço a enfermidade. Não fica me olhando, não. O pastor não é maluco, não. É o que está escrito. O que está escrito é o que vale. Repita comigo, está escrito é o que vale. Eu não quero saber se isso dá nó no meu neurônio. Eu não quero saber se isso aí se encaixa com o que eu sinto, com o que eu acho. O que está escrito é o que vale. O que está escrito é o que vale. O que está escrito é o que vale. Bom, então quando nós vamos tomar a decisão de escolher ficar com o que está escrito? Porque não é só escolher ficar. Há um posicionamento, há uma declaração para isso. Então, pastor, há muito tempo que eu não sei o que é ter alegria, eu não vejo futuro para os meus filhos. Corta, essas frases todas não fazem parte. Não fazem parte da verdadeira crença. Deus cuida de nós. Ele prometeu na sua palavra abençoar a nossa casa, cuidar dos nossos filhos. Diga aleluia. Pastor, mas eu vejo uma situação, a minha boca fica doida para... Pois é. Fácil é falar aquilo que nós vemos. Não tem dinheiro, aí. Vou até provar a minha carteira, ó. Aí, não tem. Eu estou vendo, olha aí. Faça isso aí. O que requer de mim e de você crença é fazer com que esse livro gere uma imagem e eu declare essa imagem sobre essas situações. Diga aleluia. Lembra a passagem que nós lemos? Moisés via a Deus como se estivesse do lado dele. Ele tinha uma visão.
Então, escreve, se o inferno, ele me convence que eu não sou livre, eu vou permanecer preso à sua vontade naquilo que vejo, naquilo que sinto. Como é que eu posso estar sarado se eu estou sentindo? Como é que eu posso ter saúde se eu estou vendo aqui, se eu estou enxergando? Olha só, o meu corpo está dizendo, o meu corpo ele está dizendo, mas que vale é o que está escrito. Aleluia, alguém diga aleluia nessa manhã. O que vale é o que está escrito. Se isso aqui está em alta dentro do meu coração, eu dou a declaração, corpo, você tem saúde. Não é uma declaração da mente, é algo do coração. Isso a gente vem falando quinta-feira, não falte, quinta-feira vem para cá, você tem que ouvir. É uns complementos maravilhosos daquilo que Deus está nos falando ao longo da semana. 2 Coríntios capítulo 5, gente, verso 7, Paulo sabia disso. Você vai ler lá 2 Coríntios 4, verso 16 ao 18, Paulo falava, olha, gente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque aquelas que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas, absolutas. Aonde é que eu me posiciono? Por isso não desanimamos. Mas 2 Coríntios 5, 7 é o verso que todo mundo conhece, visto que andamos por acreditar na verdade, nos posicionando na verdade, declarando a verdade que nós cremos, nós andamos, nós vivemos. Aí sim, veremos as situações mudarem. E não pelo que vemos, sentimos. Pastor, por que o senhor fala tanto sobre esse assunto? Porque o Espírito Santo, ele pede, porque esse negócio tem que ser resolvido. Não existe alguém dizer crença sem um posicionamento dela. Não alguém dizer assim, eu acredito e não tem uma declaração própria quando enfrenta a luta. Porque o que mais acontece é a pessoa do povo de Deus enfrentar a luta e começa a desesperar, fala uma opção de bobagem, murmura, reclama. É a prova de que não tem crença depositada. Mas eu conheço a Bíblia, pastor, eu já li a Bíblia, eu sei isso aí. Sabe, é pouco, gente, isso tem que ter uma imagem, tem que estar registrado dentro de nós. Aleluia. Então, ouça isso aí, a imagem, gente, de situações escravas ao nosso redor, porque vivemos nesse mundo de trevas, fracasso, derrota, miséria, falência, doença, tudo de ruim, 24 horas está do lado de fora para a gente olhar e sentir, ver, ouvir. Isso aí é tão real e convincente, preste atenção, que força as pessoas ao pensamento de que isso faz parte da vida do homem. E aí a pessoa vai aceitando e se entregando naturalmente a essa prisão do inferno. Não acontece com todo mundo. Que declaração é essa? Não faça essa declaração. Veja o que está escrito aqui em Efésios capítulo 2, falando a respeito de que nós éramos assim, sem Deus no mundo, sem aliança, mas não somos mais. Diga aleluia. Você não é um pobre coitado, não é um perdido, não é um largado, não é um abandonado. Ainda há muitos da igreja do Senhor com essa visão. Veja o que diz aí no verso número 12, naquele tempo nós estávamos sem Cristo. Hoje nós estamos em Cristo, corpo de Cristo, somos corpo de Cristo, comprado pelo seu sangue, ele habita em nós. Sabe, o inferno sabe quem somos. Eu falei aqui quinta-feira que na tentação de Jesus, o inferno sabe, conhece a palavra, porque ele também disse, está escrito. Jesus disse, está escrito, e ele também está escrito, só que deturpando. O inferno sabe que nós somos novas criaturas, que nós temos uma herança, que o nosso posicionamento de crença é que vence. Ele sabe disso tudo. E o povo de Deus sabe? Aí diz assim, estava sem Cristo ali, você estava separado dessa comunidade, você estava estranho, você não pertencia à aliança da promessa. É muito mais do que uma promessa, Deus tem uma aliança, eu vou te falar, Ele não quebra aliança. Veja aí depois, não tendo esperança ali, você estava sem Deus no mundo, tu estava lascado. Mas não é o nosso caso.
Então, a imagem do lado de fora, o que acontece a esse mundo natural, olhem para mim, a imagem do lado de fora e aquilo que acontece ao mundo natural, às pessoas, não é a nossa representação. Nós somos o povo de Deus, da aliança. Cristo está em mim, está em você. Eu não posso receber isso como naturalmente é, porque acontece com todo mundo, tem que acontecer contigo. E o que acontece com todo mundo é a falência, a derrota, é o pior que tem. Veja como o mundo está ladeira abaixo, gente. Isso aí não é de Deus, é óbvio que não. Porque está debaixo de uma mentalidade da qual as pessoas não conhecem a verdade. Mas nós conhecemos. Mas nós temos que nos posicionar. Por isso eu estou falando, a série dessa mensagem não é a luz. O povo que andava em trevas viu grande luz. Mas olha, enxergar a Jesus e a palavra é automaticamente ter que se posicionar para com isso. Então, eu enxerguei a verdade, há um posicionamento. Eu tenho que me posicionar. Algo precisa ser feito. Lembra que nós lemos aqui que a fé, sem uma ação correspondente, ela é morta? Então, se eu enxergo a verdade, isso gera crença no meu coração, automaticamente é um posicionamento para que eu ande. Diga aleluia. Então, ouça isso agora, eu quero fazer essas declarações para você entender. A igreja liberta, que é o nosso caso, diga aleluia, ela precisa ver assim, mas não é com os olhos naturais. Ela precisa enxergar aqui de dentro, com base nesse livro, ela tem que enxergar isso. Como o profeta enxergou e disse para o seu assistente, calma, cocada, porque mais são os que estão conosco do que aquilo que você está vendo com esses olhinhos. Mas eu quero te falar que eu já vi com os meus olhos aqui de dentro, eu sei que Deus é por nós, está aqui cercado, nós estamos cercados. Ainda disse para ele, calma, não temas. O que o profeta estava vendo? Ele não estava vendo nada com os olhos naturais, ele estava vendo exatamente o que o seu assistente via, mas a imagem do Deus dele, dentro do coração, sobre a liberdade e o propósito que Deus tinha para ele, era maior. E nós enfrentamos situações, gente, onde esse posicionamento ele tem que chegar, é a imagem do inferno, e a imagem que eu tenho feito ou não? Porque se eu não tiver, é um confronto de força, quem é que vence? Se eu enfrento problemas e eu começo a chorar, ficar deprimidão, ir para baixo, vocês orem por mim, é sinal que eu não tenho feito nada com a verdade. Alguém está pegando? Bom, mas Deus está nos ensinando a nos fortalecer, a ter a imagem de Deus e fazer o bom combate, e vencer. Então a igreja liberta, ela vê, ela enxerga com o seu coração, então ela enxerga assim, não é normal, escreve aí, não é normal uma vida sempre quebrada e fragilizada por qualquer doença. Aí faz um retrospectivo, aí toda hora está batendo um negócio na minha vida, e tal, está sendo quebrado, e restringido, não posso comer isso, não posso fazer isso, porque eu tenho isso, aquilo outro e tal, não é normal, nós fomos libertos, certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, certamente, o meu corpo se ajusta à verdade. Como qualquer situação que nós enfrentamos, quando nós vemos a liberdade de Deus, é porque a nossa crença mandou ver e Deus mexeu. Não é normal, escreve aí, uma família desestruturada, né? Partida, está sempre confusa, cheia de briga, não é normal. Mas no mundo, não quero saber do mundo, o mundo isso é normal. É normal porque estão debaixo de cadeias, de prisão, não enxergaram a luz. Mas não é o nosso caso, diga aleluia. Queridos, não tem como nós vivermos e olharmos para fora. Não temos como vivermos com Deus e ter o padrão do mundo ainda em alta. Não vai funcionar. Não vamos ver vitória. Não é normal uma vida financeira sempre arrasada, sempre falida, só no prejuízo. Não é normal. Está faltando sabedoria, está faltando muita verdade para nós enxergarmos. Está dando para pegar? Não é normal uma vida sempre triste, deprimida, governada pelo medo, pela insegurança. Não é normal, isso é cativeiro. Está faltando verdades com a imagem estabelecida de quem nós somos, da segurança, da proteção, qual o propósito que Deus tem para a nossa vida. Em alta.
a não permitir isso dominar. Não é normal, gente, uma vida que não progride, que não cresce, que não prospera em todas as áreas. Não é normal. Você olha os homens de Deus que andaram com Deus, eles cresceram, progrediram, prosperaram, eles só foram aumentando a sua influência. Escreve aí, a maior prisão que existe chama-se uma mentalidade não renovada na palavra de Deus. Essa é a maior prisão. Por quê? Porque enquanto eu não me renovo com a verdade, eu não gasto tempo, eu não me esponjo, eu não boto a esponja que sou eu em cima e me debruço sobre a verdade, deixo isso aí encharcar, eu fico com aquilo que eu acho, com o que eu penso e com aquilo que o inferno sugere. E eu fico olhando e tirando as minhas conclusões. Está difícil, está complicado. Meu Deus, como é que vai ser minha família, meus filhos? Como é que eu vou resolver isso? Senhor, e tal, quando? Maior prisão, escreva isso, por favor, pense nisso. Nossa, do povo de Deus, é não renovar a nossa mente com a palavra de Deus. Hoje eu estou ficando impressionado de ver o número de pessoas que falam em nome de Deus ou querem trazer uma mensagem no nome de Deus e não abrem mais a Bíblia. Não tem fundamento na palavra, falam uma porção de coisas, são pensamentos bonitos, são até diferentes do mundo, claro, porque não é igual ao mundo, às vezes até é um pouco igual e tal, e fica lá lançando umas coisas bonitas, alguém disse isso, aquilo outro e tal. Não, pastor, mas sabe como é que é? Nós precisamos contextualizar muito esse mundo. Gente, esse mundo não tem nada para nos ensinar. Esse mundo só tem para nos destruir. Qualquer pensamento, qualquer ideia, o que está lá fora vai quebrar a minha vida, a minha família. Onde é que o povo de Deus vai se levantar para a verdade e abraçar isso aqui? Uau! Não estão abrindo mais a Bíblia. Não sei se é careta. Mas no dia que a jurupoca pia, alguém sabe que a jurupoca pia? Os caretas que estão abraçados na verdade, quietinho, vencem. Os outros ficam desesperados. Quando é que nós vamos ser convencidos que é verdade? Tem que fazer grande depósito no nosso interior. Escreve aí também. A maior prisão que existe chama-se uma mentalidade afastada da verdade. Pastor, não estou entendendo, mas eu sou da igreja. Queridos, não tem como eu assistir uma reunião como essa e esperar para a próxima e ao longo da semana ser 24 horas bombardeado, ponto 50 do inferno na cabeça. E você espera que fique de pé ao longo da semana. E ele te dizendo que tu está doente, está morto, vai acontecer isso, aquilo outro, tua família, tu já acorda e já... Até dormindo ele manda pesadelo, um sonho doido na tua cabeça. E o que eu tenho feito em fazer um treinamento de gastar um tempo com Deus, com a palavra, assumir esse livro como ela é a palavra final. Eu ainda vou falar sobre isso, 4 coisas importantes sobre a verdade, se a gente não tiver se posicionando nesses pontos que eu vou comentar nas próximas reuniões, não temos vitória. Essa é a pergunta, esse livro é a autoridade final na minha vida? É Ele quem manda? Eu vivo por Ele? Ou eu tenho e carrego a Bíblia? Gente, eu te amo, eu estou conversando nessa manhã verdades. A gente precisa ouvir isso e tomar um posicionamento. Eu sei que a tua vitória depende disso. Não estou aqui para brincar e falar uma opção de coisinha. Que legal, está enchendo a igreja, gente. Bacana. Pastor, ali é engraçado. Hein? Não, tudo bem. O negócio é o seguinte, vamos no Novos Fora aí. Vamos lá, está vencendo lá no trabalho? Está vencendo na família? É um posicionamento nosso, é pessoal, gente. Nós temos que prestar atenção nisso. Para a liberdade foi que Cristo o quê? Elinho, presta atenção. Não deixa de novo submeter a jugo de escravidão. Agora é nosso. A obra que eu não podia fazer, Jesus já fez, Ele me libertou. Ele morreu no meu lugar, eu não podia ir. Eu estava condenado ao inferno, mas Ele me libertou. Agora então eu vou permanecer na obra que Ele fez na cruz do Calvário. Diga assim comigo, que é meu, é meu. Trate de lutar, meu querido. Liberdade. Escreve mais uma. A mentalidade afastada da verdade
É uma mentalidade cega à realidade da liberdade da cruz. A pessoa não consegue enxergar que ela é livre. Ela não tem força para se posicionar. Jesus ele fala algo muito maravilhoso. É assim que nós temos que trazer esse entendimento. Eu quero trazer esse entendimento da maneira natural. Como é que eu me fortaleço do ponto de vista natural? Por alimentação. E nós sabemos que o nosso corpo ele demanda isso diariamente para que eu tenha energia e força para gastar. Espiritualmente é a mesma coisa. Se o meu espírito não se alimenta de verdade, não gasta tempo com a verdade, não medita na verdade, não tem comunhão com Deus, não tem como eu me fortalecer. Não tem como essa verdade se fortalecer em mim ao ponto de vencer a força de fora, da imagem, do fracasso, das coisas que tem aí do lado de fora, mandando, metralhando para cima de mim. Está dando para pegar a igreja? É uma mentalidade cega. Eu só estou falando para você que uma coisa Deus nos chamou. Ele nos chamou para caminhar com a verdade, andar na verdade. Se por um acaso você foi treinado, ou está vindo aqui, ou está vindo para cá, pastor, essa palavra está mexendo comigo, eu vou te falar, nós não somos religiosos. Cara. Se eu não tenho esse livro como tudo na minha vida, se eu não abraço, se eu não respeito, não valorizo, se eu não concordo, o que está escrito é o que vale, eu estou lascado. A nossa força não é nossa, é desse livro, dessa verdade. Abra comigo em 1 Tessalonicenses, deixa eu fazer esse exemplo. Em 10 minutinhos eu quero te mostrar isso. É uma maneira simples de te explicar como funciona, para aqueles que não sabem. Para quem faz escola bíblica aqui, já ouviu um pouco, vamos renovar a nossa mente. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, está escrito no verso 23. Paulo ele faz a declaração porque ele sabia disso. Paulo tinha muita revelação dessa consciência de quem ele era, o seu eu, de como ser humano ele é, a composição dele, qual o posicionamento que nós temos que tomar. Por isso ele diz, não andamos pelo que vemos. Ele faz a separação da parte natural do homem, da parte do espírito, da qual é que tem que mandar. Mas nós andamos por crença. Quem determina isso somos nós determinamos. Mas veja que interessante, diz aí então, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e agora grifa, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Está falando sobre espírito, alma e corpo, ou seja, nós somos espírito, o meu espírito possui uma alma, é propriedade do espírito, porque a nossa alma nada mais é do que a expressão do nosso espírito. Está captando isso nessa manhã? E eu tenho uma carcaça, que é essa. Agora, se eu gosto dela ou não, o problema é... Mas sempre dá para dar uma ajeitada, não é não? Hoje o pessoal, vou te falar. Nossa, quem é? Então, eu sou um ser espiritual, o meu espírito tem uma alma. Não tem como separar assim, só a palavra separa. Mas veja, o dia que você tombar, o teu corpo fica e você vai com a sua alma. Porque é o espírito que tem a alma. A minha alma é a expressão do meu espírito, que usa o meu corpo, com os olhão, com a boca, com o gesto, fala. Agora veja como isso é poderoso, porque a palavra alma aqui, no grego é psique. Está falando de mente. Ou seja, o carro-chefe da nossa alma é a nossa mentalidade. Escreve aí, o carro-chefe da nossa alma é a nossa mentalidade. Dentro da nossa alma tem a nossa pensamento, a nossa mentalidade, tem as nossas emoções e a nossa vontade. Mas eu quero te dizer, a nossa mentalidade afeta as nossas emoções e afeta a nossa vontade. Você quer ver um negócio? Você ouve uma notícia ruim, tua adrenalina solta dentro do teu corpo, mexe com você todinho. Então nós somos mexidos emocionalmente e no poder de tomarmos decisões e escolhas pelo nível de mentalidade. É justamente isso que o inferno sabia, que se ele quisesse pegar o homem para dominar o homem,
Ele teria que lançar um pensamento, sugerir ideias que o homem exercesse a sua vontade em cima daquela sugestão. Foi assim que Adão e Eva caíram. É assim que o homem continua caindo. É assim que ele fez com Jesus na tentação. Jesus, olha só, você está com fome, cara, o teu corpo está pedindo, faz o seguinte, ó, transforma essas pedras em pães. Ele estava pedindo uma ação ao pensamento que ele estava mandando. Ele estava pedindo uma ação de Jesus ao pensamento que ele estava mandando. E Jesus está escrito, posicionado na crença, não só de pão viverá o homem, bobão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. No inferno só, perdi, 1-0. Aí vai mais um, olha, levou ele para cima do penáculo. Se és filho de Deus, atira-te, porque está escrito, olha lá, o inferno também conhece a palavra, ó. Porque está escrito, aos teus anjos dará ordem que te guardem. E depois que aquela risada depois, né? Jesus olha para ele, está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. O que o inferno faz? Todo dia. Ele vem na minha mente, que é a parte mais fundamental nesse contexto, de abalar a minha emoção, a minha vontade, para que eu execute aquilo que ele pede. Aí eu saio da verdade, bumba, minha vida não dá certo. Eu estou tão cheio de uma mentalidade como o mundo pensa, como o inferno sugere, que eu não estou vendo que automaticamente eu declaro essas bobagens, eu faço essas bobagens. Eu não vejo o poder de Deus na minha vida, eu não vejo porque que a minha vida não muda. Não pode mudar? Se esse livro não ganhar espaço e não dominar e tomar a nossa mentalidade, nós não poderemos ver esse livro sendo executado. Eu vejo pessoas dizendo assim, pastor, eu tenho uma dificuldade de colocar em prática a palavra. Eu sei por quê. Porque não renova o seu pensamento o suficiente para que esse livro domine. Está pegando? Vem cá, Maurício. Vem cá, Marcelo. Anderson, vem cá. Vou dar um exemplo aqui que nessa manhã te ajudar. Ajuda aí com as câmeras a jogar aqui em cima para a gente ver isso. Cada um bota um cartaz desse. Vamos lá. Vamos, Rafael. Enquanto isso, abra a tua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Ontem à noite eu estava meditando sobre isso. Tiago, capítulo 1. No verso número 21, está escrito assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Veja, Tiago está falando para a igreja, somos nós. Ele diz assim, olha igreja, acolhei com mansidão a verdade, a palavra, em vós implantada. Não é isso? Você já reparou na parábola do semeador, como é que a palavra ela cai no coração do homem? Quando você ouviu a respeito de Jesus, já começou a mudança da tua vida. Começou a transformação e o milagre de Deus. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra. Muito legal. A palavra em voz implantada tem sido semeada. É por isso que nós temos que proclamar a liberdade, que vai cair no coração do homem, porque a sua alma está em atividade para receber isso. Você agora está me ouvindo, você está pensando, está recebendo esse pensamento, passa pela sua alma, pela sua mente. Fica animadinho assim não, calma aí. Ele é a chave. Então aqui está falando algo interessante que diz assim, ó, ela é poderosa. Essa palavra implantada, ela é poderosa para salvar. No original é para libertar, para transformar, para recuperar. A vossa o quê? A vossa psique, põe aí, a sua mentalidade, a sua mente. Quer dizer que então esse livro tem a capacidade de transformar, de renovar, de mudar a minha psique, a minha mentalidade, a minha alma. É exatamente isso. Porque se essa mentalidade ela muda e ela se torna a mentalidade de Deus, as minhas emoções recebem de um equilíbrio e da bênção disso.
o governo das minhas ações, de colocar em prática, agora é encharcado pela mentalidade de Deus. Alguém está pegando? Anote aí do lado, Romanos 12, verso número 2. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que significa que nessa manhã você está depositando verdades, ouvindo verdades, via alma. A alma é responsável por fazer o depósito. Se isso aqui não estiver do lado de Deus, vai me prejudicar. Se isso aqui estiver governado pela mentalidade do mundo, se associa à vontade do corpo, isso aqui chama-se carnalidade. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, verso 5 em diante, que toda obra da carne dá morte. É como o mundo vive. Então entenda, espírito morto não significa, obrigado, não significa que a pessoa deixou de viver ou existir. Quando a gente fala sobre espírito morto, nós estamos falando sobre espiritualidade morta. Ou seja, a pessoa não tem conhecimento da verdade, está afastada, ela não sabe nada da verdade. O que ela tem? Ela tem a sua mentalidade constantemente sendo nutrida pela sugestão do inferno, pela mentalidade do mundo. É a mentalidade do mundo de pensar sobre família. Quer saber? Vou para a terceira. É a mentalidade sobre namoro. Fazer sexo antes do casamento, isso é normal, tranquilo. Como todo mundo sabe como é que é, né? Corpo biológico precisa. Mentalidade do mundo. Mentalidade do mundo, de mentira, de tudo que é ruim. Essa mentalidade. Então a pessoa vive por essa mentalidade que o inferno tem sugerido. Ou seja, o inferno alimenta o ser humano da sua mentalidade, fazendo com que as pessoas ajam com base nessa mentalidade que ele sugere. Morte, prejuízo, destruição. Pastor, por que o senhor está falando isso se eu sou nova criatura? Exatamente. Se eu sou nova criatura, vira. Não pense que por ser nova criatura, as coisas são automáticas. Não pense que agora eu sou de Jesus, eu tenho uma Bíblia, vou para a igreja, minha vida muda em todos os aspectos. Eu tenho visto isso. Pessoas 20, 30 anos na igreja, cheio de problemas, porque a sua mentalidade em relação ao mundo ainda não foi renovada. A sua mentalidade em relação à família não é o que a palavra diz, mas é nova criatura, espírito, desse tamanhozinho, fraquinho, quase morrendo. Aí não tem força para combater o que tem do lado de fora. Na hora de finanças, dessa área, não, eu penso, negócio de dinheiro, tal, não é comigo, não, eu sei, tal, sabe tudo, beleza, está contaminado, a sua mentalidade é a velha mentalidade, o espírito está fraco. Aí a gente não entende que é isso que a gente mais vê, cristãos vivendo na carnalidade. Pastor, como é que eu mudo esse processo? Eu tenho que mudar esse processo. Só muda se nós pegarmos e gastarmos tempo com a verdade, num processo que é o processo que Jesus ensinou, os discípulos ensinaram, olha, ser perseverante na oração, na leitura da palavra, buscando a Deus e tal. Aí eu vou renovando a minha mentalidade, eu vou abrindo espaço para que o meu espírito seja edificado, fortalecido, e aí a alma unida a um espírito vivo, uma mentalidade renovada com a palavra, 2 contra 1, sempre vence, sempre vai vencer a sugestão das trevas, aí ó. Mais ou menos, né? Então, eu também... Acho que precisa de mais palavras, Alguém está pegando isso aí? Gente, nós temos que trazer a compreensão mais simples possível para você identificar o que é que eu estou tão para baixo, porque eu não tenho fortalecido o meu espírito, eu não tenho entregue a minha mentalidade, a minha alma à palavra. A gente encontra uma opção de gente desequilibrada na igreja, desequilíbrio de emoções. O tratamento, como a gente vê por aí, as pessoas falaram assim, pastor, cura interior, eu preciso de cura interior. Você precisa da palavra. A cura, ela funciona pela palavra. Amém. Enviou a sua palavra e curou daquilo que é mortal. Em qualquer área da nossa vida, o que eu preciso é de palavra. Porque se a palavra se instala, ela equilibra as emoções. Ela começa a coordenar as vontades, os desejos, ela começa a coordenar o posicionamento de escolha. Gaste um mês fazendo isso e vem contar para mim se você não se fortalece.
seu espírito se fortalece. Eu dependo da minha mentalidade para entrar verdades. Enquanto as pessoas, o corpo de Cristo, não se convencer que é assim que funciona, porque muitos entram, ouvem a palavra e desligam. Isso eu já sei. Isso que o pastor vai falar, eu já sei. Essa passagem eu já li. Está lascado. Ele não está fazendo depósito. Ele não está se renovando o suficiente para se fortalecer, para combater. O segredo está aqui. Minha mentalidade. A minha mente tem pensado o que a respeito de família? Tem pensado em largar minha mulher, porque ela é uma miserável, é uma jararaca, ela faz isso comigo, aquilo outro. Enquanto eu estiver pensando nisso, enquanto isso estiver se fortalecendo, exatamente eu estou na sugestão do inferno, ele só está esperando. Bom, vai lá, manda ver, garoto. Vai lá, manda ver, manda ver. Mas ninguém me compreende, eu sou injustiçado, fizeram isso comigo, aquilo outro, o inferno só mandando. É isso aí, garoto, é isso aí, é seu direito, é isso aí, manda lá, é isso aí, não leva desaforo para casa, claro, você tem razão. Influência, caindo direto, e a pessoa começa a prestar atenção nisso, está distante da palavra, não ouve, não põe para dentro, não. Esse dever de casa eu não posso fazer por você, nem você por mim, mas esse é o dever de casa que nos dá vitória em cima de vitória. Obrigadão. Vamos ficar de pé, vamos orar.